Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje tenho uma convidada muito especial aqui no Palácio do Governador. Estamos aqui que parecemos duas rainhas no Palácio. A minha convidada é a Ana Pedroso. A Ana decidiu mudar de vida há 20 anos, deixou uma profissão corporativa para se dedicar ao desenvolvimento pessoal e é terapeuta quântica, é professora de meditação, é médica da alma, que eu acho uma definição maravilhosa. Por isso, hoje estamos aqui para falar sobre uma série de temas e para falar sobre o Congresso Internacional da Felicidade, que foi criado pela Ana e que vai já para a 4ª edição, de 4 a 6 de novembro. Certo? Certo. Obrigada. Bem-vinda, Ana. Obrigada por estares na minha vida e por estarmos aqui neste ambiente e espaço tão enriquecido, que é a vida, mas também este palácio que nos acolheu. É verdade, sim. Eu queria também aproveitar para dizer que este podcast, já podes ser patrono do podcast Ecológica, já podes ser patrono desta comunidade e eu estou a oferecer alguns conteúdos exclusivos também, portanto, alguns vídeos extra aqui do que se passa. Hoje a Ana vai-nos trazer aqui um bocadinho sobre o Ho Oponopono para aqueles que se inscreverem na comunidade e os links estão na página de Instagram da Ecológica, portanto basta irem lá à bio e encontrarem como é que podem fazer parte e tornarem-se patronos deste podcast. Portanto, queria só deixar essa nota também porque eu acho que temos aqui uma coisa muito especial para oferecer mesmo. Sim. Ana, eu costumo pedir sempre uma biografia aos convidados e eu gostei muito porque tu, como eu, puseste primeiro os factos daquilo que tu és. És mãe, és mulher e és, tu disseste... Um ser em construção. Um ser em construção. Uma obra inacabada. Exatamente, eu acho isso maravilhoso. O que é que te constrói? Olha, tudo aquilo que me faz crescer todos os dias. O sol, a água, a conexão, a família, os valores, a aprendizagem, sabes? É essa obra que eu venho recordar e que venho viajar e caminhar nela. E quando nos damos conta que somos muito mais do que pensamos, muito mais das profissões que fazemos, elas fazem parte, mas nós não somos reféns delas. Tanto é que há 20 anos eu recordei-me que estava a sobreviver. Quando me dei conta, foi um caos. Foi um caos. Eu senti-me destruída. Eu senti-me o que é que eu andei a fazer durante 30 anos na minha vida. Tu trabalhavas como? Gestora contabilista. Gestora contabilista, incrível. Auditora, em que o número era a ordem, era o comando na minha vida. Que tinha que estar tudo certinho, tinha que ser tudo muito rígido, não havia flexibilidade, tinha que ser tudo muito disciplinado, muito planeado. Quando a vida nos tira o tapete, o que é que nós fazemos? Quando depois parece que não há planos nenhuns. E a vida começou-me a tirar o tapete. Era isso que eu te ia perguntar, se houve algum momento em que se deu assim esse despertar, a vida tirou-te mesmo o tapete, ou se foi uma coisa que foi acontecendo gradualmente? Foram muitos tapetes. Foram muitos tapetes, logo desde pequenina. Se fosse um tapete voador, tudo bem, é assim, Sim. podíamos ir por aí explorar o mundo num tapete voador. Isso, e acredito que podemos. Hoje acredito, vivo isso, nesse tapete voador, leve, simples, mas complexo. Desde pequenina que a vida me trouxe sempre sinais. Eu lembro-me, com 5, 6 anos, eu ir ao mercado com a minha avó e a minha sensibilidade, a minha forma de comunicar, eu sentia que tudo à minha volta era muito energético, era muito cor. E eu via as cores e via, sabes, a sensação das pessoas se movimentarem a partir da sua energia. Só que eu falava isto com a minha avó
E a minha avó dizia-me assim, filha, tens que respeitar o livre-arbítrio dos outros. Porque eu chegava ao mercado, falava com as senhoras, falava com toda a gente, eu gosto muito de comunicar, e às vezes eu dizia coisas que eu não sabia de onde é que vinham. Fui para um colégio de freiras, estudei num colégio de freiras, e o padre ensinou-me a arte de eu esconder algumas coisas para ser eu. E foi aí que eu ia para a igreja sozinha e falava com Deus. E eu dizia assim, então eu agora vou ter que estar a inventar algo, porque o padre disse-me que era impossível eu não ter pecados. Então eu comecei a inventar algo. Então esse foi o grande primeiro sinal. Sabes que eu andei num colégio de freiras e depois num colégio de padres, portanto eu também tive uma educação católica até ao 9º ano. E lembro-me perfeitamente de ficar revoltada depois, até cheguei a ficar revoltada com a religião também, hoje em dia não sou religiosa, porque eu comecei a questionar. E lembro-me de estar tipo, nas aulas não sei, não era religião e moral, não era assim que se chamava? As aulas de religião e moral, e levantar o braço e começar a perguntar, mas porquê? Mas como é que sabem isso? Mas quando é que isso aconteceu? E de repente ser super... mandarem-me calar, ser super reprimida, porque não podia sequer questionar. E eu a partir daí fiquei assim, mas como assim eu não posso questionar? Isso. Como assim eu não posso questionar? Isso são os sinais. A vida já nos está a colocar experiência para nós aprendermos algumas lições. E eu falava com Deus. Eu chegava e dizia-lhe assim, como? Como é que eu vou agora inventar algo porque o padre diz que é impossível eu não ter... Mas que pecados é que eu faço? Então, eu fui conduzida a... Ou eu sou assertiva e honro quem sou, ou sou permissiva e permito que os outros deixem que todos os sonhos deles se concretizem em mim. E eu permiti. Tanto é que, inicialmente, os meus pais faziam-me assim uma... Eu escolhi os meus pais, eu acredito que nós escolhemos tudo. E então eu escolhi os pais perfeitos para me entregarem a experiência perfeita. E qual foi a experiência perfeita? Eu com um irmão, com a mesma educação, o meu irmão, logo desde muito pequenina, a minha mãe chega ao quarto dele e diz ali, então vamos lá estudar, e o meu irmão é capaz de dizer assim, não, tu és minha mãe, quem me ensina é a minha professora, eu vou estudar. Aliás, eu não tive a capacidade de fazer o mesmo que ele fez, porque eu não tenho a mesma experiência que o meu irmão, e eu trago outras propostas de vida. Todos nós trazemos um programa de vida diferente. Então eu não consegui ser assertiva, dizer à minha mãe não é nada disto que eu quero. E o que é que eu senti? Que eu vim para fazer os outros felizes. Só que eu esqueci-me na fórmula de um pormenor, de mim. É o grande pormenor para que isto tudo aconteça. Claro. Então eu comecei a receber os sinais, a ficar triste, mas está tudo bem, a construir máscaras, vários eus. Eu acho que isso acontece muito, acho que somos muito educados a agradar, não é? Os outros e quando nos colocamos em primeiro lugar, quase que somos considerados egoístas. És egoísta porque estás a pensar em ti primeiro. Então, mas para lá, mas se eu não estiver bem, como é que eu vou conseguir... dar aquilo que não tenho. Dar aquilo que não tenho, não é? E então, eu acho que isto... Eu também passei por isso, não é? Também tive muito tempo em que era agradar e faço tudo para que gostem de mim e tenho que tentar ser uma coisa diferente para que gostem de mim. E quando comecei a perceber, não, para lá, mas de facto eu só vou ficar bem quando eu aprender a gostar de mim e quando eu me sentir realmente bem e íntegra e equilibrada entre aquilo que penso, aquilo que sinto e aquilo que faço. Isso. Então, eu aos 30 anos percebi que não era egoísmo, mas sim amor próprio. Exatamente. E a partir daí, da sobrevivência que eu, já desde os 23 anos, tinha tido outro sinal, que foi uma doença na tiroide, e essa doença na tiroide disse-me assim, ou assumes, e eu andei 7 anos a inventar, a fazer as coisas às escondidas,
a começar a estudar por mim, a fazer por mim, mas não queria que ninguém visse. Ainda por cima, a tiroide está muito ligada à comunicação, não é? E à Tá. tua voz e isso Sim, tudo. dar voz à minha voz, esquece. Ser reprimida, oprimida, ter medo do que os outros vão pensar e comparar. Não gostar de mim, estar-me sempre a olhar para os outros, olha o que o outro faz e eu não consigo, o outro é sempre melhor do que eu. Só que eu desde muito pequenina que eu olho para tudo e para todos e para o ambiente e eu vejo tudo. Então eu hoje vivo para além do que os olhos físicos nos mostram. E, por exemplo, hoje eu facilito leituras da alma em que eu desde pequenina, que sem esforço, eu olho para ti e não entro no livre-arbítrio, a minha avó tinha razão, eu não sabia o que era livre-arbítrio. Sabes, quando tu nasces livre, leve, divertida, a comunicar, não tens filtros, não tens amarrações com nada e vês os outros com brilho, com luz, em que não existe que o outro é mau, ou que o outro me prejudica, ou que o outro vem aqui para tirar proveito, seja do que for. Isso para mim não existia. Então, quando eu chegava ao pé de alguém e dizia-lhe assim, olha, eu tive uma senhora que cheguei ao pé dela no mercado e disse-lhe, olha, vá ao médico, mas não é aquele médico normal. Eu desde pequenina que eu via, médica da alma, médica da alma, médica da alma. Aqui muitas coisas que estás a dizer que me estão aqui a fazer pensar. Olha, uma delas é, eu li no livro, sabes, conheces o The Art of Happiness? Claro. E tem uma parte muito interessante que diz que os bebés, quando tu olhas para um bebé, o bebé ri-se, não é? Então está a fazer gracinhas para ti. E não é porque está com a consciência de te querer agradar, é porque está a ser um espelho daquilo que tu és na realidade. Eu acho isto tão bonito, achei tão bonita essa parte, que é que nós todos, humanos, enquanto essência, a nossa essência é boa e temos esta felicidade entre nós e temos esta alegria e esta parte positiva, este amor, que os bebés refletem quando nós olhamos para eles. É lindo, fez-me lembrar isso que estavas a dizer. E estavas a falar destas leituras da alma. E eu tenho de perguntar, uma leitura da alma é a mesma coisa que uma leitura da aura? Não. Então, cada um de nós, quando nasce neste planeta Terra, trazemos um projeto de vida, um programa de vida que é escolhido antes de chegarmos aqui. Nós temos uma equipa espiritual, guias, mentores, anjos, o que tu queiras acreditar. E esse projeto de vida, ele vem escolhido por ti. Para quê? Para tu conseguires alinhar-te com as lições, com os propósitos, com as missões que te trazem. Então, tu escolhes os filhos, os maridos, os namorados, o pai, a mãe, as cidades. Então, isto é um campo em que a alma, ela dá vida ao espírito. E a alma é aquilo que não se vê, mas que se sente. E que nós dizemos assim ao outro, ouve, é tão bom estar contigo, é tão... Não é? A tua alma, é tão bom estar aqui, é tão maravilhoso. Então, todos nós temos alma. E o contrário também acontece. Eu acredito muito nisso e às vezes imagino, sabes, as pessoas que às vezes me desafiam, ou pessoas com quem eu tenho conflitos na minha vida, ou que me estão a trazer desafios para me fazer crescer e para fazer com que eu aprenda qualquer coisa sobre mim. Eu às vezes imagino-nos lá em cima, seja onde for, tipo, Isso. assim, a dar um passo bem e dizer, bem, então olha, assim, nós vamos lá para baixo e eu vou provocar isto na tua vida para que tu consigas chegar a este sítio. Então às vezes imagino-nos, tipo, imagina, familiares, pessoas da minha família, assim, a dar um passo bem, E dizer a dar um assim, passo bem e dizer, olha, tu vais-te esquecer disto que nós estamos a combinar, mas vamos acordar aqui que eu vou aparecer para te ensinar isto, ok? Isso. Então vá, tchau, beijinhos. E saltam de paraquedas. E às vezes imagino isto, assim, tipo mesmo nos desenhos animados, porque é verdade. Às vezes acontece isto, não é? Tens um conflito, é uma pessoa que tu às vezes sentes que não estás bem ou que não te vai trazer... não te vai... Faz-te comichão. Exato. E outras que tu, sem explicar, de repente tens uma atração gigante. Eu também acredito muito nisso, acho que isso é... Mas imagina, uma leitura de alma, eu vou a uma leitura de alma contigo e é o quê? Tu olhas para mim e é como aquela, sei lá, uma leitura de aura, dizem-te as cores e não sei o quê, ou os chakras que estão mais abertos e essas coisas. Ou Contigo, seja, no o que é que fundo a acontece? leitura da aura é a leitura de um campo
em que os chakras e depois toda a informação vem, a leitura da alma é: eu sou um canal, sou um instrumento em que eu leio aquilo que tu inscreveste no teu projeto de vida. O que é que tu escolheste quando vieste para aqui? Quais foram as tuas feridas? Quais foram os teus desafios? Quais foram os teus caminhos? Agora, nós não somos reféns da informação da leitura da alma. Porquê? A qualquer momento, tu podes ressignificar algo que tu escolhes a todo momento. Percebes? Tu não és refém absolutamente de nada, mas tu trazes uma direção que tu escolhes. E é essa direção que eu vou entregar-te e é uma leitura. Eu olho e eu consigo saber a informação que tu trazes e eu leio a tua informação do teu contrato. Claro. Tu fazes perguntas ao longo da leitura, eu fecho os meus olhos, tu fazes as perguntas que tu quiseres e ao longo da leitura eu vou-te dar o teu mantra. Todos nós nascemos com um som primordial. Todos nós nascemos com o nosso mantra, que é a essência divina, a matriz divina, que já vem connosco, mas que a maior parte de nós se esquece da beleza, da matriz, da luz, e és tu num som. Então vais ficar com o teu som, que é uma ferramenta interna, de dentro para fora, que tu podes afirmar nas tuas meditações ou no teu caminhar, de olhos abertos ou de olhos fechados, porque é a tua essência que te recorda a tua luz, que te empodera, em que tu recuperas o teu poder. Então, o mantra, todas as pessoas têm um mantra diferente e ele é-te entregue a um som, não é uma palavra portuguesa, que eu também te entrego, que está inscrito e que foste tu que o escolheste para tu recuperares o teu poder. Então, é mais ou menos uma sessão de 1 hora, é conforme, não é? Nós não somos máquinas, Claro. Somos espíritos de luz e conforme a pessoa, assim também eu entrego. Isso é espetacular. Estás-me a fazer lembrar também uma história de uma terapeuta que me falaram que faz soul songs. Já viste? Não sei se já ouviste falar. Sim. E então ela canaliza, ela olha para ti e em 2 minutos ela começa a improvisar uma música sobre a tua vida. E é o acho teu que som. E é a música sobre ti. E a maior parte das pessoas que já estive com esta terapeuta diz, não, aquilo é incrível, porque ela de repente disse uma característica minha que é mesmo aquilo que eu sou. E isso é super interessante, esta coisa do canalizar. E em relação à ressignificação, eu também acho isso super importante e acho super importante tu dizeres que não podemos ficar reféns destas leituras e destas coisas. Não. Mesmo quando vamos fazer um mapa astral, quando vamos fazer, Todo sei lá, tipo o de Human Design, quando vamos fazer... Tudo. Há 1000 ferramentas e Certo. depois nem todas nos servem. Eu, por exemplo, eu tive isso que houve uma altura que fiz o Human Design, fiz a leitura e serviu-me ali para aquela fase, mas depois eu percebi que esta não é a minha ferramenta, não é isto que me vai... Não é a tua praia, não é a tua escolha, não é no agora. Fez-me sentido naquele momento, usei ali durante algum tempo, mas depois pensei, não, isto agora aqui já estou a sentir que me está... se calhar a bloquear ou a influenciar aqui a minha visão perante algumas coisas. É para o próximo. Pronto, então acho mesmo importante tu dizeres isso. E em relação à ressignificação, queria só contar aqui uma história que eu fiz um curso de neuroestratégia e fizemos um exercício sobre isso, sobre o ressignificar. E então éramos um grupo de 10 pessoas e cada pessoa tinha que trazer um problema na sua vida e depois ia à volta e cada pessoa tinha que dar uma ressignificação sobre esse problema. E eu trouxe uma coisa super prática. Eu disse, eu tenho um problema que é chove-me em casa, tenho problemas no telhado. Quando sempre que chove agora, nós temos estado nos dias chuvosos. Ainda ontem tive essa questão, que chega e está a pingar dentro de casa, em vários sítios da minha casa. E fomos ressignificando. E então foi passando, e sei lá, houve uma pessoa que disse, isso pode querer dizer que, sei lá, que podes reaproveitar a água para fazer não sei o quê. Isso pode querer dizer que podes fazer uma fonte, sei lá, estavam-me a dizer uma série de coisas que não me estavam a tirar a importância do problema, entre aspas, para mim. E depois a facilitadora que estava connosco disse, então, isso pode significar que tu tens uma casa. Bem, caiu-me tudo. Eu pensei, pois é. Estou-me aqui a queixar do meu problema, que é chove-me em casa. Eu tenho uma casa. Uau, isso é espetacular. E isto acho que é lindo. E de repente, eu desde essa aula, de repente, eu olho mesmo para as coisas assim. Pois é.
Ok. O meu problema é que, ok, estou ao meio do dia, estou cheia de fome. Isso pode significar que eu sei qual é a sensação de não ter fome. Uau, espetacular. Uau! E dá-te assim uma visão sobre as coisas. Isso. E não tirarmos os problemas da nossa vida, mas percebermos que temos a responsabilidade sobre eles e que temos problemas para resolver, que é maravilhoso. Já reparaste? Porque é a oportunidade de vivermos e de limparmos tudo aquilo e resolvermos lições que precisamos de aprender. Quando escolhemos caminhos, não são aleatórios. Não é por acaso que tudo acontece. Eu não estou hoje aqui por acaso, foi no fluxo. Tudo aconteceu de uma forma mágica, não é? Que às vezes, se andássemos em cima, quando é que eu falo com a Vera? Quando é que eu falo com a Vera? Nunca mais acontece. Vi-te um dia lá atrás e disse assim... É verdade, nós temos que falar sobre isto é espetacular, porque a primeira vez... há muitos anos atrás. A primeira vez que estivemos juntas, eu não me lembro disto, mas tu é que me falaste, foi no projeto da Alexandra Solnado. Eu já tive a Alexandra aqui no podcast, mas isto foi há muitos anos, há muitos anos. E tu estavas ao meu lado. Incrível, e foi num workshop de meditação. Aliás, já sei, era de limpezas energéticas. Lembro-me perfeitamente, era de limpezas, portanto era fechar os olhos e fazer a limpeza e a Alexandra ia-nos guiando. E tu estavas ao meu lado, espetacular, incrível. Estás a ver como é perfeito, como tudo é perfeito. E que sempre estivemos em contacto, só que a vida disse assim, é agora o vosso momento. É agora a hora do reencontro. Demos um aperto de mãos lá em cima e dissemos, olha, então é assim. Isso mesmo. Então é assim, vão-se cruzar assim, pronto, sem grande importância e depois... E vamos estar no Congresso Internacional da Felicidade. E vamos estar no Congresso Internacional da Felicidade. Dias 4, 5 e 6 de novembro. Vamos falar sobre este congresso. De onde é que surgiu esta ideia? Porque isto foi tudo criado por ti, o Congresso da Felicidade. Sim. Primeiro explica o que é o Congresso da Felicidade. Olha, o Congresso Internacional da Felicidade é um sonho de criança que eu visualizava. Parceiros, pessoas de desenvolvimento humano, todos que querem ser felizes, que somos todos, juntos, de mãos dadas, a cooperarmos uns com os outros e a percebermos que o mundo é muito mais bonito quando vamos tirando as máscaras, os pesos e aquela mochila que nós vamos carregando e vamos colocando lá todos os dias. Mais um pensamento, mais uma vida, mais uma história. E carregamos e fica cada vez mais pesada. Eu imagino um congresso onde todos damos as mãos e cada um se compromete em tirar o seu peso, mas juntos somos muito mais fortes e percebemos que... Não tens um bengaleiro para deixarmos a mochila com as pedras à porta? Isso. Deixamos a mochila à porta e entramos... Podem deixar tudo lá. O bengaleiro Só que depois, do peso da vida. Quando saímos, a mochila está lá e aí é o juiz que somos nós e dizemos assim, o que é que eu deixo mesmo aqui? Exato. E vai acontecer no Congresso. Mais de 30 palestrantes. Tens 30 palestrantes de várias áreas, portanto, a neurociência, desenvolvimento pessoal... Olha, fotografia, a partir da espiritualidade, humor, neurociência, física quântica, naturopata, todas as áreas estão lá e todos os anos tem sido... Eu sei, vão lá estar pessoas que eu adoro e pessoas que já estiveram aqui, vai lá estar a Tamar, o Mel da Deusa. Portanto, na parte da sexualidade vai estar a Cátia Antunes, a minha naturopata vai estar a Juliana Di Carli, que eu também já entrevistei aqui sobre o Ho Oponopono, portanto vai estar assim um grupo de pessoas. Eu vou lá estar também, vou ver, porque eu estou toda contente para ir ver estas palestras. Já agora aproveito para dizer também que estou a sortear 2 bilhetes para os patronos do podcast. Portanto, se quiserem tornar patronos, há ainda esta oportunidade de ganharem um bilhete para o Congresso, para a parte presencial, porque o Congresso vai também acontecer online. Certo? Exatamente. Ou seja, online ao vivo. Ou seja, a pessoa que está em casa está a ver exatamente o que presencialmente nós estamos também a visualizar. Portanto, o bilhete tanto pode ser tirado online como presencial. E é sexta, sábado e domingo? No Hotel Fênix, no Marquês de Pombal. Ok, de que horas a que horas? Portanto, a abertura oficial é às 20 horas do dia 4, na sexta-feira à noite. Mas durante o dia vai haver um evento que se chama Happy Networking, que é para aprendermos a fazer networking
com um propósito. Como é que isso se faz? Como é que eu coloco a minha intenção todos os dias para que a vida me traga sempre o melhor, porque todos merecemos o melhor? O que é que eu sinto que posso desenvolver e quais são as competências intuitivas, mediúnicas, como canais que somos, porque todos somos canais. Ninguém... Olha, espero que tenhas lá um ramen jeitosos, porque eu vou e pronto, pelo menos já assim com propósito, um dating com propósito, um networking. Sim, meu amor, sim. Estás lá, é muito bom. E falando aqui da felicidade, qual é para ti a melhor definição de felicidade? Olha, para mim é um estado de ser. É um estado de escolha, um estado de presença e tem o tamanho da minha consciência. Então, quando eu resgato... Espera lá, qual é o tamanho da minha consciência de 0 a 10? Qual é o tamanho da minha escolha com propriedade, com firmeza e que eu recupero o meu poder e digo assim, isto serve-me, isto não me serve. E aquilo que não me serve, eu não descarto. Eu não ponho debaixo do tapete, mas eu pergunto-me assim, qual é a lição? Para quê? Para que é que isto que eu estou a descartar e sei que já não me serve, para que é que eu tenho isto na minha vida? Para que é que isto ainda não está a acontecer? Como eu gostaria que tivesse acontecido? Para quê? Quando eu mergulho nos paraquês, quando eu me ensino e quando eu me torno a caneta de Deus, a vida traz tudo, com mais clareza, com mais leveza, com mais simplicidade, porque é o que eu hoje faço. Eu ajudo pessoas, através das mentorias, através das leituras da alma, a tornarem a sua vida mais leve, simples, abundante e descomplicada. Nós complicamos tanto, Vera, não é? E depois, sabes, estes pormenores, a vida, onde nós estamos agora, que nos está a acolher. Às vezes não temos um pormenor, mas temos tudo isto, esta equipa maravilhosa. Quero agradecer a todos que estão aqui, a ti, Vera, que estás a fazer este trabalho maravilhoso. Obrigada. De coração, da alma, que está alinhadíssimo com aquilo que tu vieste fazer e ser. Então, esse é o estado de ser da felicidade. E por mais que tu tenhas desafios, tu já estás a cumprir. Com propósito, com intenção, sabes? E o teu olho brilha e todos querem estar ao pé de ti e sentir-te, porque estás alinhadíssima com a tua alma. E tu achas que a felicidade é um estado constante? Porque eu acho que é isso que eu acho que às vezes limita ou bloqueia. Ou seja, eu estou agora a tirar um curso de Psicologia Positiva e há um bocadinho aquela ironia de quanto mais tu procuras, menos feliz tu vais ser. Ou seja, não é procurar, não é encontrar a felicidade, é deixar que ela se revele nas pequenas coisas. E depois é o aceitar que isso não quer dizer que eu vou estar sempre espetacular, a rir e não sei o quê. Não, eu vou ter os meus momentos em que vou estar triste, em que vou estar zangada, em que vou estar frustrada. E isto tudo faz parte, pelo menos eu acredito nisto. Não é? Faz parte das emoções. Claro. Ou seja, eu às vezes estou triste, estou a chorar, mas o meu estado de alegria interna existe mesmo quando a tristeza está lá. Exatamente. Porque há uma escolha entre o amor e o medo. Há uma escolha que eu posso fazer a seguir à tristeza. Então eu posso estar a chorar, mas a dizer assim, eu estou tão grata a esta tristeza profunda que me leva à felicidade, porque é algo interno, sabes? É uma atitude interna. Mesmo na tristeza e na adversidade, eu sinto que posso continuar a ser feliz, porque eu sinto esta gratidão profunda por tudo e por todos, mesmo que aquela cena que me está a acontecer é muito difícil, mas eu sei que é para mim. Eu sei que fui eu que co-criei. Eu sei que sou eu 100% responsável por tudo aquilo que eu co-crio, atraio e vivo. Não é o outro. Sabes? Achas que ou seja, a noção de responsabilidade e a gratidão abre as portas parece-me que são assim ferramentas muito úteis para de facto conseguir atingir a felicidade? Que outras ferramentas é que achas que estão aliadas a estas? Para além deste assumir de responsabilidade e da gratidão? Olha, é pedires ajuda, teres a coragem de... quando tu sentes uma dor física,
tu rapidamente, tu sentes e dizes assim, tenho que ir ao médico. Mas quando tu sentes uma dor que não se vê, e quando tu sentes assim, ai, mas eu queria tanto aprender a confiar sem ver. Ai, mas não, eu não posso lá ir àquelas cenas, àquelas coisas, não é? Que coisas é que estamos a falar? Desenvolvimento pessoal, psicologia, psicoterapia, psiquiatria, tudo aquilo que não se vê. As emoções não se veem. Mas como é que elas se tratam? A alma. As doenças físicas manifestam-se para quê? Porque é um sinal vermelho que já nos está a dizer assim, ou aprendes ou aprendes. Ou aprendes ou aprendes. Porque a doença física, ela faz-nos permanecer ou na ilusão ou nós dizemos assim, agora vou ter que me colocar no caminho da descoberta. Então, tu perguntaste-me ferramentas. Além da gratidão, além de tudo aquilo que eu me posso comprometer e responsabilizar. Aquilo que eu sinto é o pedir ajuda, eu ter a humildade de pedir ajuda a quem eu sinta que me pode dar a mão, que me pode mostrar e ajudar a recuperar o meu poder. Estudar, eu ter a capacidade de mergulhar em mim, conhece-te a ti mesmo. E depois, no caminho, vão aparecer muitas ferramentas, cada vez mais ferramentas, porque estamos na era de ouro. O que é a era de ouro? Existem vários tipos de vibração, de energia, e nestes vários tipos de energia e vibração, existe uma vibração índigo, cristal, arco-íris, e nós estamos numa era do ouro, numa vibração do ouro, que nos transporta para uma medicina interna, para um contacto direto com as nossas feridas, com aquilo que cada um veio cuidar e tratar. Só que a maior parte de nós quer que o outro trata, quer que o outro cumpra um papel que nós não estamos a assumir. Então, no caminho vão acontecer muitas coisas. E para mim, no meu, além de eu tomar contacto com o método da Louise Hay, foi a minha primeira abordagem quando eu disse assim. Houve um dia em que eu estava sentada, eu tirei o meu curso superior como contabilista em Coimbra e eu tive a notícia que eu tinha um problema grave na tiroide. Eu estava sentada em casa e eu disse assim, tem que haver outra forma. Sabes? Que eu desde criança que sabia que havia, só que entre os 7 até aos 23 anos, eu quis me iludir, eu quis me perder de mim, eu quis me afastar de mim, eu quis ouvir os outros e dizer, sim, eu faço o que tu queres, sim, eu escuto o que tu queres me dizer, ok, eu vou por aí. Mas quando a doença chegou, houve uma revolta interna, o que é que eu ando a fazer de mim? Eu não valho nada, o que é que eu sou? Quem sou eu? E naquele dia eu fiz a pergunta, tem que haver outra forma. Eu levantei a minha cabeça e no móvel de minha casa eu vi um livro que dizia, pode curar a sua vida. E eu perguntei assim, não, este livro não é meu. Como é que este livro veio ter aqui a casa? Ainda hoje me pergunto, eu não me recordo, como é que aquele livro... Então, no momento em que eu me entrego, e é uma confiança sem ver, em que eu estou na minha maior dor, e que eu digo, tem que haver de outra forma, ajudem-me. Eu sei que vocês estão aqui comigo, não sei quem são, eu estou perdida completamente. E naquele momento eu pego naquele livro, começo a ler aquelas, tu podes curar a tua vida, tu és responsável. Olha, afirmações positivas, que tal? Olha, visualizações, o que é que tu queres? Como é que estás o comando agora? Sim, eu dei o comando, eu quero. Então eu fui à busca e o que é que apareceu? Olha, apareceu o Dr. Pedro Choi com a acupuntura, fui tirar a acupuntura, apareceu a minha irmã da alma, Maria Flávia Monserrat, fui para a astrologia, tirei a astrologia no Quiron, olha, foi assim. Depois veio a leitura da aura. E curaste a tua questão da tiroide? Curei. 6 meses depois, eu peguei naquele livro, comecei a praticar, visualização positiva, afirmação positiva, comecei a falar comigo ao espelho, comecei a utilizar as ferramentas, só que o que é que eu fiz? Eu disse assim,
sim, eu sou a única e percebi naquele momento que eu não era egoísta. Só que eu me sentia muita culpa. Ai, agora estou só a fazer por mim e agora parece que já não estou a fazer pelos outros. A culpa. Em 6 meses fui novamente à médica, fiz todos os exames e a médica disse-me assim: "Oh Ana, aqui qualquer coisa. Fiz alguma coisa? Mas qualquer coisa o quê?" Perguntei eu. "Os seus níveis baixaram." E deve ter sido os comprimidos. Oh Vera, a médica... não médica... estavas a tomar comprimidos. A médica disse-me assim: "Olha, tem que ficar a tomar comprimidos para toda a vida. O Tirax. E tem que ficar para toda a vida." E eu escolhi e decidi que eu ia curar a minha vida. Só que isto vem de um local, da não localidade para a localidade, que existe uma fé inabalável. Isto, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas internas. E essa fé constrói-se. Não é de um dia para o outro, eu desligo o botão e ligo o botão e digo assim, já tenho fé. Não, é uma construção, é uma revolução interna, é uma proposta que eu coloco a mão do livro da vida e eu digo assim, eu assumo, mostrem-me, porque eu estou pronta. E eu lembro-me nessa altura, ao longo do tempo, em que vem memórias duras, vêm recordações daquilo que eu fiz, de coisas que eu senti. Mas porquê é que eu fiz aquilo? Olha, já sabes, fizeste aquilo, atraíste aquilo. Então, há uma causa e efeito. E se está a acontecer na minha vida, foi porque eu semeei. Então vai estudar leis universais. Então vai estudar cenas que te façam brilhar os olhos. E eu comecei nesse caminho, na viagem ao coração. Que bonito, Ana. Super bonito mesmo. E a questão da fé, isso é incrível. Sim. Uma vez também já me disseram uma frase neste podcast que me ficou muito na cabeça, que é: não é o ver para crer, é o crer para ver. E quando tu acreditas e tens essa fé, podes fazer as coisas acontecer. E é confiar sem ver É e começar a aprender como é que isso se faz. Agora, Ana, super obrigada por esta inspiração toda. Sim, e depois só um último pormenor, minha querida. Chegou à minha vida um estado de ser que é o Ho'oponopono, com a Morna Simeona. E é isso depois também que eu quero partilhar contigo, e os teus patronos vão sentir como é que realmente o Ho'oponopono pode trazer-nos a recuperação de poder, mas acima de tudo, a liderança consciente na nossa vida. Quando nós assumimos a liderança consciente, a consciência chega e a felicidade é. Então Ana, é isso, obrigada. meu amor. Ana, onde é que te podemos encontrar? Onde? Sim, portanto, a tua página de Instagram... Aqui agora. Aqui agora, exato. Então, aqui no Palácio. Aqui no Palácio do Governador. Exatamente. Estamos aqui à vossa espera e nas minhas casas tecnológicas. @AnaPedrosoProf, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. E na minha casa, se quiserem visitar-me, é só contactarem-me pelo WhatsApp direto, sou eu que falo diretamente com vocês. E diz-me uma coisa, onde é que podemos saber mais informações sobre o Congresso? Sobre o Congresso. Então, congressodafelicidade.pt, no site www.congressodafelicidade.pt, estão todas as informações. Há uma coisa muito interessante, nós estávamos a falar antes de começar a gravar, que é tu não tens lá o horário dos palestrantes. Portanto, isto é propositado. Porquê? Porque a Ana acredita que as pessoas vão parar ao Congresso e que vai chegar até elas a informação que é necessária. Ou seja, vamos mesmo às cegas, sem saber a que horas, quem é que vai palestrar a que horas. Sim. Porque as palestras que vamos ver vão ser mesmo as mais importantes para nós. Fui inspirada para que este desbravar do paradigma seja mesmo real e na prática se pratica aquilo que se diz, aquilo que se sente e aquilo que se acredita. Então, fui inspirada a não colocar programa e aquilo que tu sentires o dia ou os 3 dias, que tu, por onde fores encaminhada, é o dia certo para ti, para estar junto a nós. E o dia em que tu estiveres presente é aquilo que é melhor para ti. Então experimenta como é que isso se faz, estando lá. Obrigada, Ana. Obrigada, Só querida. mais uma pergunta, que é a última de sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida? Olha, amor, é deixar-me inspirar pelo espírito do amor, e eu sei que aqui só o amor é real. Aqui só a abundância infinita acontece a partir dos nossos corações. Muito obrigada. Obrigada, querida, por sermos juntas.
Tchau.